Sejam bem-vindos, navegantes da web, a mais uma videoaula de Flash, CS4 e ActionScript 3.0 no canal de iWeb Productions ou em qualquer outro site que disponibilize este conteúdo gratuitamente, respeitando a obra e o autor, ou seja, eu, né? Mas vamos começar aqui. Então depois eu mostro o canal. Então vamos lá, eu salvei aquele arquivo da aula 4, eu acho, né? Se eu não me engano é na aula 4, a gente tá na aula 5, né? Eu salvei ele, tá aqui. Se a gente olhar aqui nos nossos projects, né? Ele vai estar aqui. Vamos procurar. A gente pode procurar que a gente ache ele aqui, por aqui, em algum lugar, né? A gente vai achar. Mas não interessa, não. Vamos aqui em aula 4, que é o que a gente estava usando, não, né? Vamos aqui em Create New Flash File ActionScript 3.0. E nessa aula a gente vai aprender a estar mexendo com objetos especiais, que são os Movie Clips, os Buttons, né, que são os botões, e os Graphics, que são os gráficos, né. A gente vai aprender a mexer com esses três tipos de itens, né, importáveis do Flash. Então vamos lá. Para isso a gente pode, tem dois jeitos básicos a gente criar botões ou então movie clips ou gráficos. O mais simples deles é a gente fazer o design dele aqui no palco, né? A gente pode pegar aqui, selecionar aqui o objeto que a gente quer transformar ele, vem aqui em color, por exemplo, vamos tirar a borda, vamos colocar aqui no nosso degradê, colocar uma cor sólida azul, né? E aqui a gente poderia a gente pode transformar ele em movie clip, botão ou gráfico. Ou então a gente pode criar ele, criar o botão antes e depois lá dentro dele a gente edita no palco dele. Qual o melhor? Na minha opinião, o segundo. Para você converter o que você criou aqui no palco em um objeto, né, em um desses três aí, você vai apertar F8. Aí ele vai aparecer a janela Convert o Symbol. Ou então você pode vir aqui, né, Insert New Symbol. Só que aí nesse caso vai inserir. Então a gente vai apertar F8 que vai converter. Mas se não tiver nada selecionado, vai criar. Aí você coloca o nome do seu símbolo, o tipo dele, se vai ser Movie Clip, Built-in ou Graphic. Vou explicar a diferença de cada um agora, né? Só para não perder a linha do raciocínio, eu vou explicar o que tem mais aqui nessa janelinha. E tem o Registration. O que é isso? É onde que vai ficar aquele ponto central que a gente usou na última aula para poder alinhar com a guia, vocês lembram? Então, aquele ponto também serve para, por exemplo, se você quiser mexer, por exemplo, se você quiser girar seu objeto. Ele vai girar, o ponto que vai ficar fixo é sempre o ponto que tiver selecionado aqui. Por padrão, a gente deixa o ponto do meio, tá? Aqui os tipos, a gente tem o Movie Clip, né, que é uma animação, que a gente gera uma animação dentro, é como se a gente estivesse trabalhando com outro arquivo de Flash, que tem suporte ActionScript também, dentro desse arquivo, dentro desse Flash, então é como se a gente tivesse um outro arquivo Flash mesmo. Aqui o Built-in, que é para a gente criar um botão, né, a gente pode trabalhar com ActionScript dentro dele também. Só que o botão a gente tem só 4 estágios dele, né? Na verdade são 3 estágios e um é a área. O primeiro estágio. A gente vai ver esses estágios mais pra frente aqui agora, né? Então a gente pode, só que ele é menos complexo que o Movie Clip. E o gráfico é uma imagem simples sem animação. Ela somente é convertida em símbolo, tá? A gente pode fazer uma animação com esse símbolo, mas o símbolo em si dentro não tem uma animação. O contrário acontece com os botões e os movie clips, que são os filmes que a gente chama, né? Clipes de filme. Aí você coloca o nome dele, clica na Registration. Nós vamos fazer um exemplo aqui, nós vamos colocar esse aqui, vamos gerar ele como um movie clip. E vamos colocar aqui que ele chama quadrado. Não tem regra para você especificar o nome dele. Agora, normalmente a gente não utiliza acentos e a gente coloca, por exemplo, se for um movie clip, a gente coloca MC, underline, o nome do objeto. Se for botão, a gente coloca BTN, underline, o nome do objeto. Se for gráfico, a gente coloca GRF, ou então coloca só GR, underline, né?
Como é o Movie Clip, vamos colocar MC underline. Porque na hora que a gente bate o nome daquele objeto, se a gente no mesmo... Porque tem um ícone do lado dele, mas se a gente não vê esse ícone, só de bater no nome, a gente já sabe, consegue identificar o que é. Né? Porque a gente já vê pelo nome que é o Movie Clip. Vamos clicar aqui, então, OK. Né? Ele gerou, você pode ver que ele ficou diferente, né? Você não consegue selecionar, por exemplo, uma borda, uma coisa assim. Na hora que você clica aqui e arrasta, se clicar aqui, clicar e arrastar numa parte só, ele não tem mais aquele probleminha de selecionar só uma parte, né? E para você editar esse botão, você pode vir aqui em Library, ou então vem aqui em Windows para abrir Library, né? Você abre aqui o... Quer ver? Eu vou procurar aqui para vocês onde é que está isso. Onde é que fica? Aqui, Library, Ctrl L, né? E você abre e vai ter aqui, olha, MC quadrado. A gente dá 2 cliques nele, ou então pode dar aqui na cena, dá 2 cliques nele aqui também. Aí a gente entra no modo de edição do botão. Esse modo de edição aqui a gente vê que você pode ver que a gente consegue digitar como se ele não fosse um símbolo, né? Então a gente pode, e aqui ele tem uma própria timeline, você pode ver que a timeline dele tá limpa e não é a mesma que a outra, quer ver? Vamos clicar, criar aqui no frame 20, dá um F6 aqui. E aqui no frame 20 a gente pega e dá um delete nele e gera uma bola. Suponhamos aqui pra gente criar um shape, né? Aqui vamos create shape twin. Tá, a gente criou, vamos voltar aqui para poder sair desse modo de edição do objeto. A gente clica aqui no nome da cena que a gente está trabalhando, né? No futuro a gente vai aprender a trocar esse nome, mas por enquanto ela está só como scene 1. A gente vem e na hora que você vê aqui, se você exportar esse projeto, você vai ver que, apesar que, olha, nossa timeline não tem nenhum, só tem um frame. Então como é que ela está tendo essa animação? Simples, porque tem um objeto atrás dela que tem uma animação dentro dele. No caso, o Movie Clip, né? Então, é isso. Eles têm animação dentro de si. Para editar um botão, né? A gente dessa vez vai criar ele. A gente vai aqui em F8, sem ter nada selecionado, pode apertar F8 ou então em Insert New Symbol. Mas a gente vai só apertar F8. Né? Peraí. Ctrl F8, perdão. Né? Porque para criar é Ctrl F8, para converter é F8. Create New Symbol, a gente vem aqui e coloca o nome dele, por exemplo, de BTN underline home, né? Vamos supor que a gente está criando o site, a gente coloca aqui o type Built-in, né? BTN home. Aqui ele vai para a pasta para nossa livraria, para nossa biblioteca, que é library. Então a gente dá um OK. Ele criou, aí ele já entrou no modo de edição do botão, né? Foi quando a gente cria, como não tem nada convertido, ele já entra no modo de edição para a gente criar. E a gente vai criar aqui um Rectangle Primitive, vem aqui em Properties. Vou definir uma borda arredondada para ele no valor de 5. Aqui a gente vai clicar e arrastar, gerar uma coisa assim, mais parecida com o botão, né? A gente pode vir aqui em Color, trocar a cor dele para colocar aqui um linear, colocar uma coisa assim bem baranga assim, mas que vai chamar a atenção, né? Então vou colocar aqui só isso mesmo, né? A gente gera isso, então você vai prender sua atenção aqui nesse objeto. E a gente se vocês perceberem, a timeline dele é diferente, só tem 4 frames, né? Tá, mas a gente vai prender isso. Aqui para alinhar ele ao centro, né? A gente pode pegar aqui, quer ver? Não tá aqui aberto não. A gente vem em Windows, né? Align ou Ctrl K. Vai clicar e arrastar para cá. Aqui acontece, align aqui você marca esse aqui to stage, porque ele vai alinhar de acordo com o palco, né? E vai clicar aqui para você ir alinhando o objeto. Coloca aqui, alinhar ao centro e aqui distribuído ao centro, ou seja, vai ficar 100% centralizado nesse caso aqui nosso. Tá, já está 100% centralizado. E aqui a gente está no modo up, né? O modo que vai ser exibido para o usuário na hora que ele entrou no site. Vamos colocar só um textinho aqui em cima, um textinho básico, né? Vou colocar aqui home.